Boa noite, my people. Bom, 8 horas aqui estou. Ainda no consultório. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Mas já vou adiantando o assunto. Boa noite, Gi. Boa noite, Ana. Outra Ana. Tá virado o celular, gente. Cacete. Boa noite, Ana. Bru. Letícia. Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindas. Vamos começar essa jornada de emagrecimento. Daddy's in the house. Oi, pai. Vi, minha paciente querida. Ana, sua boba. Bom, mulherada, vamos lá, tá? Eu quero ser sucinta, breve, não quero ficar com aquelas lives muito longas e cansativas, tá? Mas quero passar um conteúdo legal pra vocês. Então, nós vamos começar agora uma jornada de emagrecimento aí, né? Com muito conteúdo dessas semanas, falando principalmente sobre emagrecimento definitivo, tá bom? Então, para essa primeira live, o que eu separei? Eu queria muito falar com vocês sobre os 3 pilares do emagrecimento. Então, a gente vai falar sobre esses 3 pontos que eu considero crucial no processo de emagrecimento. Então, é preciso entender muito bem esses 3 pilares e saber como aplicar isso para que você consiga, de fato, ter um emagrecimento definitivo. Então, esses 3 pilares do emagrecimento que eu costumo chamar assim, a gente se concentra na parte comportamental, tá? Então, o comportamento humano perante a alimentação é extremamente importante. A alimentação, obviamente, e também a constância. Então, eu vou pular um pouquinho sobre esses 3 pilares, vou falar um pouco sobre eles, explicar um pouco sobre eles na prática, como isso funciona na questão do emagrecimento. Então, a gente vai ver sobre o lado comportamental, sobre a alimentação e a constância. Certo? Vamos começar sobre o comportamento, que eu tanto falo, e hoje eu vou conseguir abordar esse assunto um pouquinho mais com vocês. Eu vou conseguir falar isso um pouquinho mais a fundo com alguns exemplos, tá? Às vezes, se eu olhar aqui para baixo, pessoal, é só porque eu anotei tudo em tópicos para não esquecer de falar nada, que eu acho muito, muito, muito importante mesmo, tá? Que vocês saibam. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o que é um comportamento humano, tá? Comportamento humano é como a pessoa vai agir perante as situações sociais, perante o meio social que ela está. Então, perante o que acontece com ela no dia dela, né? Perante a família dela, o trabalho dela, a alimentação dela, ela tem um comportamento. E eu queria muito que vocês gravassem o seguinte: esse comportamento que vocês têm hoje, ele não foi construído ontem, tá? Então, não foi um comportamento construído do dia para a noite. Isso foi construído enquanto vocês eram lá pequenos. E eu quero falar um pouco com vocês sobre o que determina essa construção de comportamento, tá? Falando de alimentação, a gente tem 3 tópicos que influenciam, sim, na construção desse comportamento alimentar. A cultura, tá? O meio ambiente, esse meio ambiente que eu quero dizer é o meio ambiente que se vive, tá? E também as emoções. Então, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Cultura. Por que, Isa, a cultura influencia no que eu como? Obviamente, o que os mineiros comem, por exemplo, não é comum que os nordestinos comam, né? É a mesma coisa assim, o que nós brasileiros, a gente não vive sem, por exemplo, arroz e feijão, os americanos já se lidam muito bem sem. Então, para cada cultura há um padrão alimentar, um comportamento alimentar. Isso conta muito na hora de construir o seu padrão alimentar ainda pequeno. Assim como o meio ambiente. Então, como sua família se alimenta? O que eles mais comem? Como que é o comportamento deles perante a comida? Como a alimentação foi introduzida para você? Né? Como que ela foi discutida, que era bom de comer tal coisa ou outra coisa?
O que te davam quando você ficava irritado, ou se você dava birra, você recebia aquilo que queria. E aí a gente já entra na questão das emoções. Então, como que você foi construindo esse comportamento alimentar em relação às emoções que você foi tendo? Ansiedade, tristeza, raiva, isso tudo a alimentação pode, e na maioria dos casos ela está presente. E aí se constrói esse comportamento alimentar, tá? Então, para resumir, o comportamento alimentar são suas ações perante ao alimento. Então, o que você faz de frente ao alimento, como você ressignifica ele todos os dias, né? Como você lida com o comer. E aí eu quero deixar uma frase para que vocês consigam pensar, tá? Então, antes de se nutrir, o homem se alimenta. Gravem isso. Antes de se nutrir, o homem se alimenta. Isa, o que essa frase quer dizer? Então, nutrir é fornecer para o nosso organismo a base que ele precisa, concorda comigo? Para sobreviver, para viver, para funcionar a máquina. Se alimentar vem nesse sentido de preencher um vazio. Quando a gente se alimenta, a gente preenche um vazio do estômago, certo? Mas no comer não existe só o físico, tá? Gravem isso também. No comer não existe só o físico. A gente envolve na alimentação as emoções, padrões, comportamento, como eu disse, a cultura. Então, na hora que a gente se alimenta, a gente não está preenchendo só esse espaço físico, tá? A gente também está se alimentando, preenchendo um vazio, buscando prazer mesmo, porque a comida é prazerosa. Então, buscando um prazer, buscando preencher aquele momento com aquela comida. Então, antes de se nutrir, o homem se alimenta. Gravem isso, certo? E aí, eu quero abordar uma coisa com vocês. Se a gente quer, de fato, mudar o comportamento alimentar, a gente precisa entender que ele está muito mais ligado com o que a pessoa sabe e conhece sobre nutrição. Isso influencia muito. Porque é com base nesse conhecimento, nesse saber da pessoa, que ela vai construir todas as ações, todos os comportamentos dela diário. Então, quando a gente resolve mudar esse comportamento, o que mais importa que a gente analise são os nossos pensamentos sobre a comida. Então, o que você pensa sobre o bolo? O que você pensa sobre o pão? O que você pensa sobre a comida? O que você pensa sobre alimentação saudável? O que você pensa sobre emagrecimento? Isso são perguntas que vocês podem responder numa folha e que vão trazer revelações às vezes muito boas. Vão começar a despertar em vocês esse questionamento, esse olhar um pouco mais crítico de pera, será que isso que eu realmente acho é verdade? Será que a resposta dessa pergunta aqui, será que isso que eu penso sobre emagrecimento não é o que está me atrasando cada vez mais nesse meu processo? Então, para mudar um comportamento alimentar, a gente precisa analisar minuciosamente como que a gente pensa sobre aquele assunto, o que a gente sabe sobre aquele assunto, né? Qual que é a verdade sobre esse assunto, como a gente aplica isso que a gente sabe. Porque por mais que esse pensamento seu, ele seja real, isso influencia muito nos seus comportamentos. E mesmo que ele não seja real ou seja real, de toda forma, o seu pensamento vai influenciar no seu comportamento alimentar, certo? E aí eu quero exemplificar isso para vocês. Isa, então o que seriam esses comportamentos que me atrasam, né? Que me fazem mal e que atrasam o meu processo de mudança e meu emagrecimento? Eu separei alguns, porque existe diversos comportamentos disfuncionais, muitos mesmo. E a gente vê isso olhando para a pessoa e conforme ela vai relatando as dificuldades dela. Então, eu separei alguns comportamentos disfuncionais e, por incrível que pareça, hoje em consulta eu consegui analisar 2 comportamentos disfuncionais numa paciente que fez total diferença para que ela conseguisse enxergar o que estava acontecendo e que ela realmente tinha alcançado um resultado legal. Então vamos lá. Comportamentos disfuncionais. Um deles que eu coloquei aqui, que eu sei que a maioria das pessoas tem, é um pensamento dicotômico. O que é um pensamento dicotômico, Isa? É um pensamento que ele se concentra em 2 polos: sucesso ou fracasso.
Então, ou a pessoa faz tudo em prol do sucesso e aquilo tem que sair o máximo perfeito possível, ou é fracasso para ela, nada vale, nada valeu. Então, na maioria dos casos, é aquela pessoa 880. Pode ser aquela pessoa que, já que eu comi um lanche agora, eu já vou destruir também, vou emendar quinta, sexta, sábado, domingo. Problema, já fracassei mesmo, de nada vale o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Então, e pode ser também de outro ponto de vista, a pessoa ela faz, mas às vezes uma coisinha que entrou no meio do processo, às vezes um negocinho, nada que não vai causar um estrago grande, ela foca só naquela pedrinha no caminho. Ela fica com esse pensamento negativo, ela esquece tudo de bom que ela está fazendo, ela esquece tudo que ela está conquistando, ela esquece todos os pódios que ela está alcançando todos os dias e que faz a diferença. Então presta atenção, se você olha um negócio e você acha ruim, se você ficar olhando para aquilo e ficar falando que aquilo é ruim, que aquilo é ruim, que aquilo é ruim, aquilo vai ficar ruim. Se você vê que você, poxa, comi um troço aqui errado, entre aspas, segue a vida, segue o plano, esquece aquilo ali não vai acabar. Se você emendar é que vai acabar. Isso é um comportamento também disfuncional. Tem outro comportamento, qualquer coisa que te digo, acredito. Então pense bem, qualquer coisa que você lê, qualquer coisa que te falam, qualquer coisa que te mostram, você acredita e aplica. Principalmente se for das coisas milagrosas. Ouvi falar, alguém falou que funciona, fulana fez ali, deu certo. Se você ficar aplicando para você sempre, pode ser que você não tenha o resultado do outro, pode ser que você esteja acreditando em outra mentira. Você vai cair na frustração. O problema é que você fica acostumado nesse comportamento. Então, para sair dessa frustração, você vai acreditar em outro mito para que você possa se iludir de novo, para que você possa entrar nesse processo de novo, motivado, e depois cair na frustração de novo. Você só sai dela quando você encontra uma mentira para acreditar. A gente precisa ter um olhar crítico para saber diferenciar o que é ciência, o que acreditamos hoje em dia e o que é opinião alheia. Porque a opinião pode ser dada, claro, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Principalmente na alimentação. Às vezes as pessoas levam isso como uma bobagem, mas não é. Pessoal, não é. Comer é uma função vital, você precisa saber o que você está fazendo ali. Certo? Outro comportamento disfuncional. A pessoa que vive no e se. Sabe? Alguém aqui já viveu nesse... Mas a hora que eu começar o processo de emagrecimento, e se a minha família fizer um churrasco? E se eu tiver um aniversário pra ir? Mas lá na frente eu tenho um casamento. Como é que eu vou fazer? Eu emagreço até o casamento depois, tá bom, né? Outro pensamento disfuncional. Outro comportamento disfuncional. Faço para chegar num lugar depois. O que eu faço com isso? Não tenho o que fazer. Você não aprendeu o que fazer. Você só aprendeu a fazer isso por um determinado período. O problema é que você precisa manter isso depois. E isso você não pensou. Nesse processo você não pensou. Você só pensou como chegar lá, como mais rápido você chega lá. Ou senão você já está todo travado em começar o processo, porque esse casamento está próximo, você não quer deixar de comer tudo, de beber tudo, de fazer uma esborna. Mas calma. As coisas também não precisam ser 880, como eu falei para vocês. Então, espera a situação chegar. Saiba como agir perante essa situação, para depois você se desesperar. As pessoas têm essa mania. Elas já se preocupam com coisas que ainda nem aconteceram. O empecilho está naquilo que ainda nem aconteceu. Como que você vai lidar com um problema e com o empecilho se ele ainda nem aconteceu para você saber como lidar? Isa, mas eu já tentei emagrecer, eu já lidei com essas coisas da festinha e eu tá na festinha passando muita vontade e tal. Você usou estratégias boas, ideais para você não passar essa vontade? Você entendeu qual que é seu motivo de não escolher fazer o mesmo que todo mundo? Porque se você não sabe o motivo pelo qual você está fazendo isso, esquece. Isso vai ser tempo perdido. Você só vai ficar frustrado. Isso não vai funcionar. Para que eu vou juntar dinheiro se eu não sei para que eu estou juntando? Eu estou juntando. Tá, tem pessoas que fazem isso, mas é uma mínima parcela da população. Por que você trabalha tanto?
Todo mundo tem um motivo muito claro para trabalhar muito, concorda? Você precisa desse motivo muito claro. Porque senão você não vai acordar amanhã e fazer isso de novo, de novo, e de novo, e de novo. Um outro exemplo de comportamento disfuncional, atribuição da culpa. Esse é muito comum e a gente vê muito. A pessoa, ela terceiriza essa responsabilidade de não agir. Então ela passa esse sentimento de culpa, de responsabilidade para uma terceira pessoa porque ela não tomou esse lugar. Exemplo. Eu não consigo fazer dieta, eu não emagreço porque meu marido só come bobeira. Eu não consigo fazer porque eu chego lá em casa, minha mãe só cozinhou coisa que não tá no plano alimentar, ou só fez coisa frita, ou só tem fast food, todo dia eu chego e pedir pizza. Mas é preciso que você entenda que esse objetivo é seu, esse sonho é seu. O motivo que te faz repetir isso todos os dias, o motivo pelo qual você está tentando emagrecer de novo é seu. Não é do seu marido, não é da sua mãe, não é de mais ninguém. Ninguém. Você precisa entender isso. Ninguém vai enfiar comida na sua boca desde que você não queira. Nem que você tenha que gritar para os 4 cantos. Então ninguém vai te fazer nada obrigado. E ninguém tem a responsabilidade de agir no seu lugar em prol de um sonho teu. Em prol de alguma coisa que te incomoda, que você está fazendo por você. Então, atribuir a culpa a um terceiro é um comportamento disfuncional e que leva a pessoa cada vez mais para trás. Ela nunca está no comando das ações dela. Nunca. E olha que louco, ela nunca está no comando do que ela come. Então, você pensa, se ela não consegue estar no comando do que ela come, se ela não consegue mandar no que ela come, na escolha do que ela come, você pode ter certeza que esse comportamento reflete em outras áreas da vida dela. Ela com certeza não consegue escolher muitas decisões importantes, muitos caminhos importantes que ela precisa tomar na vida, assuntos sérios. Então, terceirizar essa culpa leva muitas pessoas ao fracasso do emagrecimento e só piora cada vez mais as tentativas. Vou beber uma água. Tô calor demais, peraí. Então, como eu ao vivo tem dessas, gente. Como eu enumerei 4 tópicos aí, 4 comportamentos disfuncionais, a gente já trabalhou eles. A pessoa que vive no si, o pensamento dicotômico, a pessoa que terceiriza a culpa, atribui a culpa a alguém e acreditar em qualquer coisa, em qualquer mito, em qualquer falação. É preciso desenvolver um olhar crítico para que você saiba o que você está fazendo com você mesmo, o que você está lendo, o que você acredita e não fazer comparações idiotas. Nunca se compare com outra pessoa, que é a situação de outra pessoa. A gente nunca sabe como é que realmente foi aquele processo. Então a gente costuma ver muito aqui na internet aqueles antes e depois, né? E nesses antes e depois, a gente vê um caso, às vezes de 100 casos que não deram certo. Vocês já pensaram nisso? Às vezes tiveram 100 pessoas que tentaram e o resultado foi médio, o resultado foi mínimo, para uma pessoa não deu certo nada aquele método, mas para aquela ali do antes e depois deu. E é óbvio que vai ser mostrado para você essa. E que fique claro, eu nem acho errado esse tipo de propaganda. Eu só quero que você tenha um olhar crítico. O problema não está na propaganda, está em você que acredita em qualquer coisa. Então, beleza, Isa. E aí? E aí que entre uma foto e outra, você não sabe o que essa pessoa passou. O que ela sentiu, o que ela realmente fez, como ela fez, como foram os dias dela. Então, entre uma foto e outra tem uma história que você não está querendo ver, até porque não foi lhe mostrado. Mas acredite, tem uma história. É a mesma coisa que olhar a vida dos outros aqui no Instagram e achar que a vida da pessoa é só aquilo ali que está mostrando. Não, tem uma história. Você não sabe. Então não se compare. Certo? Agora a gente vai para o segundo pilar do emagrecimento, tá? É que todo mundo gosta de falar e é que todo mundo acha que é o primeiro pilar, mas não é.
Eu considero o segundo pilar do emagrecimento a alimentação, obviamente. Agora a gente vai falar do emagrecimento nesse segundo pilar da alimentação como uma forma mais matemática, tá? Eu quero que vocês pensem como se fosse uma matemática mesmo. Porque já entendido que o comportamento alimentar é o que mais importa nesse processo de emagrecimento, agora a gente vai para a segunda etapa, alimentação. Certo. Gravem isso. Assim como eu falei para vocês gravarem. Antes de se nutrir, o homem se alimenta. Eu quero que vocês gravem. O emagrecimento acontece pelo que come. Então repitam comigo. Você vai emagrecer pelo que você come. Isso, uma pessoa sedentária consegue emagrecer? Consegue. Ponto. E aí eu não tô te querendo te dizer que isso é saudável ou não é, a pessoa não tem que fazer exercício físico, é básico, todo mundo tem que fazer, todo mundo, tá? Põe isso na cabeça, todo mundo. Se você não tá fazendo, você tá atrasado. Se você não faz 2 vezes na semana, 1 vez na semana, se você não faz uma caminhada, nada, você está atrasado, você já está atrasado, considere-se assim. É isso que eu quero dizer. Agora, no emagrecimento, você consegue esse resultado pelo que você come. O exercício físico no emagrecimento é um plus. A estética no emagrecimento é a cereja do bolo, é um plus. Os manipulados, possivelmente, de forma individualizada, é um plus. Entende que isso tudo é um plus? Você trabalhando seu comportamento alimentar e o que você come, aí a gente vai chegando bem na linha do emagrecimento. E na linha do emagrecimento eficiente, que eu quero dizer. Porque aí você não está acreditando em qualquer coisa, você está acreditando no que funciona. E aí é trabalhar sobre o que funciona. Já ouviram falar que o simples funciona? Isso não quer dizer que é fácil. É simples entender os pilares. Não é fácil de executar, mas não é impossível e não precisa ser penoso. Então a alimentação no processo de emagrecimento, ela não precisa ser penosa. Ela não precisa ser restritiva. Ela não precisa ser maçante. Isso a gente vai tratar amanhã no assunto da live que é só sobre dieta. Então, quando a gente fala de dieta, a pessoa já, ai, meu Deus do céu, tem que fazer essa. Mas não é assim, tá? Eu quero dizer pra vocês que a gente tendo déficit calórico, que é essa ingestão de calorias menor do que o que você gasta, mudando o seu comportamento alimentar, né, sabendo comer ali e fazendo a constância desse combo, bimba, você tem um emagrecimento efetivo, certo? Agora, Isa, o que inclui nessa alimentação para o emagrecimento? Eu vou falar de uma forma geral, obviamente, porque eu estou falando com quase 20 pessoas. Vamos lá. É fato que para você ser saudável, para você emagrecer, enfim, a comida natural ela vem em primeiro lugar. Isso não quer dizer que a gente não possa usar das facilidades atuais, dos alimentos industrializados, né, de coisas congeladas. A gente pode e deve utilizar para facilitar a nossa alimentação e nossa organização. Ótimo! Se isso te ajudar, te manter na constância, perfeito. A gente só precisa saber comprar esses alimentos, mas é aquela velha frase. A comida natural, quanto mais eu descasco e menos desembalo, isso é o ideal para todos os tipos de pessoa. E no emagrecimento não seria diferente. Então a gente foca em comida natural, certo? Ótimo. Agora eu quero separar em alguns tópicos com vocês o que eu defino que na alimentação de um emagrecimento eficiente, definitivo, precisa ter. Um bom aporte proteico. Cada vez mais as pessoas ingerem carboidratos refinados e a proteína vai ficando embaixo, vai ficando embaixo, vai ficando embaixo. Então, se eu te perguntar agora, você consome mais pão, mais arroz e feijão, mais farináceos do que carne, ovos, leite e queijo? A maioria das pessoas vai dizer sim. Consumo muito mais outros alimentos, fruta até, né? Não que não seja saudável, ótimo, mas é muito raro ver uma pessoa que consegue atingir as suas quantidades proteicas diárias. Então, a proteína sempre fica mais embaixo e é muito importante que ela esteja equilibrada no processo de emagrecimento, tá? Outra coisa que eu separei aqui.
A sua alimentação durante o processo de emagrecimento precisa ser saciatória. Precisa. Ela precisa ser tão saciatória a ponto de você não ficar toda hora tendo desejo de comer as coisas, toda hora tendo vontade de comer coisas de doce. Você ficar bem com aquilo que você está comendo. Aquilo que você comer durar por mais tempo, te dar mais energia por mais tempo. Parar de ficar toda hora querendo buscar beliscos. Isso é extremamente importante. Ponto 1, porque você já está em déficit calórico. O que é isso? Comendo menos do que se gasta. Ponto 2, é muito mais confortável e gostoso uma alimentação saciatória durante esse processo, ou seja, mais ricas em proteínas de fonte natural, gorduras de fonte natural e carboidratos que não sejam refinados, do que uma alimentação picada, cheia de picos de glicose, que não vai te favorecer, vai causar cada vez mais desejos em você, e sendo que você já está comendo menos do que você gasta. Então, uma alimentação saciatória é extremamente importante durante o processo de emagrecimento. Retirar os possíveis vícios. Eu costumo dizer vício comportamental mesmo, é uma rotina, já vira um hábito. Então é dizer o seguinte: eu não vivo sem chocolate. Vamos tentar? Não é ele que manda em você, é você que manda nele. E tentar não é um dia. Persiste. Persiste. Trabalhar no desconforto é necessário. Se você não trabalhar no desconforto agora, a vida não poupa ninguém. Escuta isso que eu tô falando pra vocês. A vida não poupa ninguém. Vamos trazer para outra situação da vida. Você pode ser milionário, ter tudo o que você quer na vida. Essa pessoa, ela tá aí agora, em algum lugar no mundo. Ela já conquistou todos os sonhos dela. Possivelmente ela tá com muito dinheiro, ela tá bem, tem família. Alguma coisa ela ainda sofre. Porque felicidade é um momento, são passagens da vida. Então, a vida não poupa ninguém. Uma hora você vai ter que trabalhar no desconforto. É muito mais fácil você aprender a fazer isso em várias áreas da sua vida, inclusive na alimentação, do que se iludir procurando prazer em tudo e sempre coisas boas em tudo. Se iludir achando que não é no desconforto só que se trabalha. Depois que você aprende a trabalhar no desconforto, isso fica natural para você. Então, na alimentação, a gente consegue exemplificar isso, por exemplo, no café sem açúcar. Os primeiros dias, insuportável. E aí, o que a maioria das pessoas passa a fazer é adoça com adoçante ou para de tomar. Mas não vai adiantar você fazer isso. Você precisa tomar achando ruim. Achando ruim. Porque você vai ver que no 7º, 8º dia, aquilo já não é tão incômodo para você. E no 10º, é até legal que você tente tomar um café com açúcar, para você ver o quanto é doce, quanto você não tomava café. A mesma coisa com uma fruta. Coma, achando azedo. Os primeiros dias é assim mesmo. Depois come ela de novo, depois de 10 dias. Ela já ficou doce para você, você já se adaptou. Todo comportamento é construído. E todo comportamento pode ser reconstruído, assim como os hábitos. Então não pensem que vocês são a Gabriela, sabe o síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela? Bullshit. Se você ficar com isso na cabeça, é tolice. Porque a gente sempre tem o que melhorar. A gente precisa persistir. E a gente pode usar estratégias para amenizar esse caminho, mas a gente vai ter que trabalhar um pouco no desconforto, sim. E na alimentação não seria diferente. Outro ponto extremamente importante que eu coloquei aqui: comer com plena atenção. As pessoas não prestam atenção mais em nada, que dirá em comer. Então é fácil socar qualquer coisa na boca, já sai mastigando, não sentir o gosto de nada, já querer comer de novo. Óbvio. E isso vai nos impedindo cada vez mais de perceber o nosso nível de fome física, o que é vontade, o que não é, o nosso nível de saciedade. Então a gente põe aquele mundaréu no prato, a gente tem que acabar com o prato, porque se a gente não vê o fim do prato, é pecado. Porque se a gente não vê o fim do prato, não pode. Então, você nunca consegue analisar a sua saciedade, porque você já tá com alguma coisa na boca, você já preparou outro garfo. É um desespero sem fim. Já ouviram falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é. E não adianta falar assim: eu não tenho tempo, eu tenho que comer rápido. Você tem 3 minutos a mais, você tem. Porque a hora que você para comer com atenção aquilo, você vê que não durou muito mais do que você come, não. É a questão da percepção que eu falo pra vocês.
A questão do comportamental, de você analisar o que você pensa sobre a comida, sobre a situação que você vai enfrentar e sobre os seus sentimentos perante aquilo, e você tentar fazer ao contrário do que você sempre tentou fazer, pode te abrir uma porta e te possibilitar realmente realizar esse emagrecimento efetivo e mudar o seu comportamento alimentar. Por último, um ponto que eu acho extremamente importante é uma boa ingestão de água e um sono de qualidade. Isso é vital. Então, para o emagrecimento eficiente, a gente precisa sim prestar atenção na qualidade do nosso sono. E o sono, pessoal, tem essa coisa das 8 horas de sono, né? O meu máximo é 8 horas, por exemplo. Se eu dormir 9, eu acordo mal. E tem pessoas que precisam de 9. Tem pessoas que, se dormir bem, descansar bem, 5 horas, o dia já começou para elas. Então, o que eu quero falar para vocês? Prestem atenção em todos esses aspectos na parte do emagrecimento. Alimentação. Aporte proteico sobre aquele alimento que manda em você, que você precisa passar a mandar nele. Sobre promover uma alimentação mais saciatória. A comida natural, ela precisa estar presente em quase todos os seus pratos do dia. A qualidade do seu sono, a quantidade de água que você toma. E na atenção que você dá na hora que você come. Como você come. Como é o seu comportamento ali quando você está comendo? Qual que é a velocidade? Qual que é a atenção? Você sentiu o cheiro? Você viu o aspecto, a cor? Você prestou atenção? É isso. E aí a gente vai para o último pilar do emagrecimento, a constância. Quero que vocês entendam uma coisa. Constância, se a gente for ver a definição disso no dicionário, é a qualidade daquele que não falta a uma tarefa. Aquele que persiste, insiste, repete e é obstinado. O emagrecimento, ele requer um tempo. Por isso, não há emagrecimento se não houver constância. Vou fazer uma analogia para vocês que vocês vão entender. A gente vai para a escola, certo? A gente entra na escola criança, concorda comigo? E a gente vai sair lá para os 18 anos já estourado, o saco já tá cheio daquilo ali. Mas durante todos esses anos você teve que acordar cedo, querendo ou não, a mãe te empurrando ou não, você aprendendo ou não, fez prova inúmeras vezes. Isso foi repetido por muito tempo. Muito tempo. Certo? Você repetiu isso por muito tempo para que você conseguisse pegar seu diploma, para que você conseguisse não ser analfabeto, para que você tivesse o ensino médio completo. Quando te ensinaram a amarrar o tênis, fizeram por você, te mostraram como que faz, você tentou uma vez, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, continuou tentando, não deu certo, até que você aprendeu. E eu aposto que você sabe amarrar o tênis até hoje. Assim é com a bicicleta, por exemplo. Você caiu, ralou, alguém te empurrou, alguém te ajudou, alguém ficou do seu lado, depois você foi sozinho, caiu possivelmente de novo, até que você aprendeu a andar de bicicleta. E eu tenho certeza, uma vez que você aprendeu, você sabe andar de bicicleta. Se você pegar agora, você sabe andar de bicicleta. Talvez seja escolha sua não andar, mas você sabe, você aprendeu. Depois de tanto repetir, até conseguir. Assim é o emagrecimento. Você tem que fazer com que tudo durante esse processo seja repetido incansavelmente, até que se torne natural. E não precisa ser penoso, mas você precisa entender a importância disso. Por quê? Se você tem um motivo claro para você, toda vez que você pensar em não repetir, você vai lembrar daquele motivo. Porque durante o processo você vai melhorando, você vai adquirindo qualidades em alguns aspectos, né? Você vai mudando o seu comportamento, seus hábitos, só que isso precisa ser repetido. Isso precisa ser repetido. Eu quero que vocês me falem aqui, pensem num atleta que fez uma aula, vamos pensar de ginástica olímpica, fez uma aula de ginástica olímpica e conseguiu dar aquelas piruetas. Gente, pelo amor de Deus, eu tô no boxe, naquele crossfit há 1 ano, eu não consigo fazer aquelas trem lá, aquelas macaquice. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa.
Só que o que faz a pessoa ficar nesse processo? O motivo pelo qual ela tá ali. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Obviamente eu não vou falar o nome da pessoa, uma paciente querida minha, ela passou por aqui hoje. Ela tem uma cicatriz de uma cirurgia na barriga. E a gente olha essa cicatriz e não dá bola alguma. É uma cicatriz normal, não deixa ela mais feia de forma alguma. E ela tem um motivo, ela quer emagrecer sim, ela tem algumas questões dela para querer emagrecer. E ela quer emagrecer também porque ela quer diminuir essa gordura abdominal dela para poder fazer uma cirurgia de reconstrução da cicatriz, é assim que fala. Você que vai fazer a cirurgia para melhorar o aspecto da cicatriz que ela tem. Pois bem, isso ficou tão claro para ela. Isso é tão incômodo para ela, porque ninguém nota isso. Que ela pensa nisso todos os dias. E aí ela repete todas as ações que ela precisa repetir. Em função de atingir esse objetivo que ela quer. De se sentir melhor. Então aí, para de pensar às vezes que você tem que querer mudar pela sua saúde. Óbvio, tem, saúde é bom, mas vamos parar de se enganar. Às vezes não é esse motivo que te dói aqui, ó, que vai te fazer acordar. Porque não é algo palpável para você. Por exemplo, essa paciente minha, ver a cicatriz é muito palpável para ela todo santo dia. Então, na hora que ela pensa em parar de repetir essas ações, ela fala, não vou, porque eu tô vendo. Não vou, porque eu tô sentindo que me incomoda. É palpável para mim isso. Por exemplo, eu já tive pacientes que o desejo maior delas, depois de tanto caçar, era usar um cropped. E daí? Ninguém nem precisa saber que seu objetivo é esse. Guarde ele pra você, mas lembre dele todo dia. Repete. Até você ficar muito bom naquilo. Até aquilo virar você. Já viu isso com o esporte, né? Muitas pessoas fazem isso. Começam a praticar exercício físico, pratica. Até que aquilo vira parte da pessoa. De tanto se repetir, se alcança e se mantém. Então, o que eu quero fechar falando sobre isso? Não tem emagrecimento sem constância. E a constância vai te levar a um emagrecimento definitivo, sem efeito sanfona. Quanto menos você repetir, quanto mais você achar que isso é só por um período, que você pegou lá o pódio de menos tantos quilos e acabou, você volta pra casa e faz tudo que você sempre fez, você vai continuar com o emagrecimento? Mentira. Se fosse assim, as pessoas faziam cirurgia plástica, faziam bariátrica, faziam lipo, abdominoplastia e continuariam magras. Sairiam da maca magras, voltariam para suas vidas e continuariam magras, só por causa da cirurgia. E o que mais a gente vê acontecendo é as pessoas perdendo aquelas cirurgias que elas fizeram. Então elas vão lá, investem, fazem, não sabem manter, porque elas não aprenderam como é para ter a vida com aquele corpo. Quais hábitos eu tenho que ter? Qual manejo eu tenho que fazer? Como eu tenho que pensar? Como é meu comportamento? Porque se eu te perguntar quantas vezes você já emagreceu várias vezes. E por que voltou o peso? O que não mudou? Quero deixar essa pulguinha atrás aí para vocês pensarem. O que não mudou? Bom, pessoal, falei que eu ia tentar ser o mais breve possível. Se não tivesse fim de semana. Fim de semana é um assunto que podemos abordar. Olha, como apoiar o parceiro em emagrecimento sem se privar da sua própria rotina e sem pressioná-lo nas suas escolhas alimentares. Bom, vou te ser bem sincera, se você quer apoiar, entra no jogo junto. Você não precisa sempre comer a mesma coisa, tal, mas se você quer realmente apoiar aquela pessoa, entra no jogo junto. Começa a comer mais saudável, compra coisa mais saudável, na hora de ter um momento de lazer, tenha ideia de refeições mais saudáveis e não fale sobre o que ela precisa comer, sobre o corpo dela, se ela já emagrece. Quando ela for emagrecendo, obviamente você vai elogiando, isso é gostoso, a pessoa quer que ela quer
Às vezes a pessoa, ela não nota, porque ela se vê todo dia, mas alguém ali vendo, é legal alertá-la. Poxa, fulana, você viu que aqui você melhorou? Você viu que aqui você já conseguiu? Então, o que eu realmente acho, quando você quer apoiar mesmo, entra no jogo junto. Não dá pra fazer muito metade, sabe? E não pressiona na quantidade, no que, no quando ela vai comer. Faça ali o seu, que você já influencia outra pessoa a fazer o dela junto. Ela vai se sentir bem. Oi, Kênia, saudades. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, para resumir aqui, hoje eu trouxe os 3 pilares do emagrecimento. A parte comportamental, comportamento alimentar, alimentação e a constância. Sem esses 3 o prédio cai. Sem um desses 3 o prédio cai. E eu vou alertar vocês uma coisa. O pilar do comportamental é o que sustenta a base mesmo, o meio desse prédio. Ele precisa ser visto, ele precisa ser falado, ele precisa ser trabalhado. Porque eu tenho certeza que você olha agora e fala, tá, eu sei o que tem que comer. O que é mais saudável. Sabe mesmo, eu tenho certeza, a maioria das pessoas sabe sim. Eu já consegui emagrecer, então se eu fizer a mesma coisa, vai dar certo. Vai. E como que você vai manter? Como que mantém esse emagrecimento? A gente mantém o emagrecimento por aqui. Ações repetitivas todos os dias. Os pensamentos, sentimentos e ações. É com base nesses 3 que entra dentro do comportamento alimentar que a gente mantém aquilo que a gente conquista. Mudando hábitos, obviamente, que mexe nessa parte comportamental. Certo, turma? Muito feliz em fazer a abertura dessa jornada de emagrecimento definitivo com vocês. Essa foi a primeira live, ela vai ficar salva para quem quiser ver depois. Se vocês tiverem dúvida alguma coisa, podem me mandar. Eu tentei ser o mais breve possível. E não perca que amanhã às 8 horas a gente vai falar só sobre dieta, tá? Então, por que ter o medo de fazer dieta? O que dieta significa e como a gente pode aplicá-la na nossa vida, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês. Agora eu preciso salvar isso, né? Sou engraçada, falo tchau e não sei falar. Beijo.